Tópico 5, é o último tópico, estratégias, hipóteses e possibilidades. Então, são 3 coisas, tá? Estratégia, o que vou fazer para responder esse problema? Basicamente, aqui é a metodologia. Seria a metodologia tradicional ali, no TCC tradicional. Eu vou fazer uma coisa aqui no Word para facilitar a nossa dinâmica. Então, olha só, eu tenho as seguintes questões levantadas. Como as políticas afirmativas influenciam na evasão escolar? A pergunta que vocês têm que se fazer é como é que eu vou estudar isso? O que eu vou fazer? Qual estratégia eu vou adotar para ter uma resposta a essa pergunta aqui? Então, vou colocar assim, para responder a questão 1, para responder as questões levantadas. Aqui, pessoal, bora fazer o seguinte, bora padronizar com letras. Aqui A, essa questão primeira é a A, né? Vou colocar assim. B e C. E aí, ó, toda hipótese vai ser linkada com uma questão. Então, vou colocar a hipótese A, B e C também, vou usar esse padrão. Serão adotadas as seguintes estratégias. Eu vou colocar aqui estratégia A. Estratégia A vai ser ligada à minha pergunta principal. Como as políticas afirmativas influenciam a evasão escolar? Como é que eu vou conseguir responder essa questão? Bom, eu vou analisar os casos de evasão escolar na instituição em que eu atuo. Mas eu não atuo numa instituição. Aí, pessoal, vocês podem ter o seguinte problema. Lembra que, não está mais aqui, mas que uma das... Foi nessa terceira aqui, a gente falou daquela questão de você ter dados disponíveis. Porque se você vai teorizar ainda, hipotetizar uma situação que você ainda vai trabalhar numa escola, esse tipo de estratégia não vai ser útil. Aí vai depender da sua criatividade e também da sua leitura, porque você, tendo conhecimento da literatura, vai conseguir pensar em estratégias que já foram usadas por outros autores para estudar isso. Outra estratégia é levantamento bibliográfico. Pronto, pensei em outra estratégia. Levantamento. Imagina que, porque esse estudo eu fiz para Alagoas. Imagina alguém que esteja pesquisando esse mesmo objeto de pesquisa, mas para o Brasil. Então, levantamento bibliográfico de estudos que relacionam no problema de pesquisa políticas afirmativas e evasão escolar. Essa é a primeira estratégia. Mas lembrem que vocês precisam linkar com algo prático em sala de aula. Não necessariamente vai estar logo nessa primeira estratégia. Pode ser, inclusive, que no decorrer que a gente vai refletindo o trabalho, essa questão se torne mais relevante do que a primeira. E ela venha para cá. Ou a segunda se torne mais relevante. Por isso que esse método é construtivista. Ele não é, como sempre falei para vocês, a escrita científica não é linear. A estratégia B qual a relação entre desempenho acadêmico e evasão? Bom, aqui eu vou usar a estratégia, imaginar alguém que já esteja lecionando estratégia de analisar o desempenho dos meus alunos e relacionar com, acho que é tem a raça humana, né? Com a identificação. Não sei se o termo correto é etnia para isso não, tá? Para a questão, seria a cor de pele. Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Consigo o termo mais adequado. Ou então com o fato de pertencer ou não. Com o fato de pertencer ou não a um grupo minoritário. Bom, culturalmente minoritário, né? Aí pode incluir
negros, pode incluir trans, entre PCDs aqui poderia ser também. Qual a relação entre as políticas afirmativas raciais e o desempenho acadêmico? Raça seria certo, né? Porque é o próprio nome da política, enfim. Bom, aí essa seria a estratégia C, né? A estratégia B é da evasão. Eu acabei trocando aqui. Vamos colocar essa estratégia C, estratégia B. Qual a relação entre desempenho acadêmico e evasão? Eu poderia também levantar, analisar se os alunos que evadiram eram alunos que tinham notas baixas. Essa é uma questão importante. Que na sua vivência, você sabe, o aluno às vezes sai da escola no meio do ano, e você sabe o perfil desse estudante muitas vezes. Ou você tem como ir atrás. Aqui, como eu moro numa cidade pequena, que é Piranhas, um aluno que eu tive saiu agora esse semestre, e não era por questão de nota baixa, pelo menos na minha disciplina ele ia muito bem. Então, era um aluno mais velho e que já tinha família, que já trabalhava. Então, esse eu acredito que tenha sido o fator mais importante do que o desempenho acadêmico. O desempenho acadêmico dele não era abaixo dos demais. Não foi uma questão, eu estou desestimulado porque estou tirando nota baixa. Não foi isso. Claramente, não foi isso que aconteceu com esse estudante. E como eu conheço ele, enfim, sabia onde ele trabalhava, eu consigo deduzir que foi mais questão relacionada ao trabalho. Agora, como a gente não pode conversar, né, sem passar por comitê de ética, poderia ser que informalmente eu me encontrasse com ele na rua, ele me falasse, eu perguntasse, por que você saiu? Ele falasse, professor, foi isso, aquilo. Eu recebi uma nova proposta de emprego, algo parecido. Beleza. Mas é algo informal, né? Enfim, poderia até colocar aqui como uma observação. Mas nem sempre você sabe exatamente da realidade do aluno. Muitas coisas você vai deduzir. Mas se eu não conhecesse esse aluno, o que eu poderia deduzir? Que o fato do desempenho acadêmico dele não ser ruim, indica que não foi por conta do desempenho acadêmico que ele saiu. Outro motivo, eu posso... toda a pesquisa é limitada, né? Então vai ficar uma lacuna na minha pesquisa. Eu não vou conseguir explicar exatamente por que aquele aluno saiu, se essa minha hipótese aqui não for confirmada. Nesse caso, a hipótese, com base nesse aluno, claro que quanto mais alunos você tiver, até estatisticamente fica mais relevante, essa hipótese não seria confirmada. Olha, foi um aluno que saiu do colégio, mas não foi por conta de desempenho. Bom, depois das estratégias, vamos ver o que é que vem aqui. Tem mais coisas, né? Tem hipóteses. A hipótese, eu achei que ficou redundante na forma como a OAB trouxe pra gente, porque ela já tinha falado em hipóteses aqui. Então, hipótese nada mais são que resultado esperado. Olha, eu espero isso aqui. Então, eu vou até tirar daqui. Ou então, para a gente seguir o roteiro como está lá, eu já vou trazer essas hipóteses que eu levantei lá para cá. Tá bom? Aí aqui a possibilidade de atuação é o que eu posso fazer novamente após serem confirmadas ou refutadas. Percebe que eu tinha falado um pouco disso no vídeo anterior em que eu levantei isso aqui, por isso eu grifei de amarelo. Ó. Se confirmada, existe a necessidade de implantação de uma política... A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Aí eu poderia também colocar aqui, ó, se refutada, se eu ver que somente políticas afirmativas de entrada na instituição pode aumentar a evasão escolar, se eu ver que não é isso, que eu mesmo não tendo política de assistencialismo estudantil, a evasão não muda de um colégio para o outro, ou de um ano para o outro, ou algo parecido, eu posso pensar em um novo problema de pesquisa ou não. Eu confesso para vocês que não estou conseguindo pensar em nada agora. Mas vamos ver as outras hipóteses. O desempenho acadêmico ruim aumenta a evasão. Aí eu vou pegar aqui o que eu confirmei, né? Eu rejeitei essa hipótese. Aí eu vou... Só que antes de eu rejeitar com os fatos, eu vou pensar que caminho eu posso seguir caso a hipótese seja confirmada primeiro e se rejeitada.
Eu acho até que esse trabalho vai ser o tipo de trabalho que vocês vão estar elaborando meio que a metodologia, né, a parte, e já com muita coisa em relação ao resultado, já que você já tem a vivência. Se rejeitada, como foi o caso do meu estudante, buscar responder, colocar levantar o seguinte problema. Que outros fatores podem ter influenciado a evasão escolar. Pode ser o caso do aluno já trabalhar, por exemplo. A mesma coisa vocês vão fazer para a hipótese C. Então, o que é que vocês vão sempre... e o que fazer também, né? Possibilidade de atuação. Aqui, eu coloquei, ó, implantar uma política. Isso seria o que fazer. Se eu perceber que o aluno saiu por evasão escolar, por questão, se essa hipótese for confirmada, por mau desempenho, talvez fazer uma metodologia que esteja mais adequada ali à potencialidade do aluno. Essa seria uma forma de eu tentar solucionar esse problema. Então é isso, pessoal. Acho que ficou a reflexão aí de como vocês podem fazer essa parte. E esse seria o nosso último item. É claro que as dúvidas vão aparecer ao longo da disciplina e vocês vão vocês vão poder tirar comigo a qualquer momento. Eu vou explicar melhor isso no vídeo inicial, né? Porque eu fiz primeiro esse vídeo aqui para depois fazer o vídeo de início da disciplina. É isso.